Vamos lá? Vamos lá. Eu começo? Isso, bora começar. Os integrantes já entraram, já. Já Isso. ingressaram. Está ótimo, então. Pessoal, aqui é o Sérgio Pereira, engenheiro, presidente da Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Batatais. Temos a grata alegria de proporcionar mais um evento que atinge toda a classe, trazendo informação, trazendo conhecimento, uma parceria com o CREA, e a gente quer agradecer, em nome do presidente Vinícius, toda a parceria que é feita, ajudando a classe a se valorizar e se instruir cada vez melhor para termos profissionais cada vez melhor. Vamos agradecer também ao engenheiro Luiz Carlos, que será o nosso palestrante, nos abrilhantará com essa palestra, que é um assunto de interesse para todos, e que a gente tenha um excelente evento e que seja muito proveitoso para todos nós, né? Que tenhamos um bom evento. Dando continuidade, vamos assistir o vídeo institucional do CREA, que está conosco nessa parceria, e em seguida vamos passar para a palestra. Com você, Luiz. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART.
A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Muito bem. Boa noite a todos. Tivemos que nos adaptar para a plataforma virtual e, desde já, agradeço a todos vocês que estão participando com a gente. Agradeço as boas-vindas aí proferidas pelo engenheiro Sérgio Toledo Pereira, que é presidente da Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Batatais, e toda a diretoria, funcionários e colaboradores que se empenharam para a realização deste evento. Só reforçando que teremos a apresentação da palestra pelo engenheiro Luiz Carlos Iso Filho e depois um momento para perguntas e dúvidas. Então, peço que anotem suas questões e abriremos um momento específico após a palestra. Todos os participantes terão direito ao certificado, desde que permaneçam até o final do evento e respondam à pesquisa de avaliação. Depois do certificado, nós vamos falar um pouco mais para frente. Não quero me alongar, então vou apresentar o nosso convidado e, desde já, agradecemos pela disponibilidade. Está conosco o engenheiro civil Luiz Carlos Iso Filho, como disse, é engenheiro civil, professor universitário das Faculdades Integradas de Bauru, professor de pós-graduação na Universidade Paulista Unip, especialista em gerenciamento de projetos, especialista em perícias e avaliações, perito do Ministério Público Federal, perito do Tribunal de Justiça de São Paulo e diretor técnico da ISO Engenharia Limitada. Então, vamos iniciar a palestra com o engenheiro Luiz Carlos Iso Filho, que falará sobre planejamento e controle de obras. Seja muito bem-vindo, Iso, excelente evento a todos e uma boa palestra. Boa noite a todos. Agradeço aí esse espaço para nós aí podemos compartilhar o conhecimento essa noite. E vamos aí, assim, direto à apresentação, né? Um momento. Ok aí? Sim, perfeito. Bom, aqui é meu contato, caso eu precise do nosso contato em termos de perícias, em termos de treinamentos, está aí o nosso contato, mas o Fábio também gerencia nossas questões de treinamentos aí. Vamos lá. O que é planejamento e controle de obras, né? O que busca, qual o objetivo do planejamento e controle de obras? Na verdade, busca a efetividade daquele futuro desejado. Qual o futuro desejado? O objetivo de tudo, né? E o que busca o planejamento com esse controle de obras? De uma forma eficaz, alcançar esse objetivo. Então, o que nós temos? Os meios eficazes, as técnicas de uma forma os melhores práticas, né? E nós determinarmos aí o planejamento e o controle dessa caminhada, né? Em termos do quê? Da busca do projeto executivo, da busca da execução, da busca da viabilidade, dos projetos complementares, do andamento da obra, né? Do acompanhamento dessa obra em si e que a efetividade de uma forma eficaz, né? Essas competências, para se tornar uma vantagem competitiva dentro do mercado, nós temos que gerenciar aí tanto o ambiente interno do projeto, do gerenciamento do projeto e controle dos projetos em si, né? O projeto em termos de caminhada para se chegar nesse objetivo, e os ambientes externos, né? Que é o quê? Os stakeholders, que são as partes interessadas, a fiscalização, o patrocinador do projeto em si, né? O empreendedor, a incorporadora, caso seja construtora, o proprietário, e aí você tem que gerenciar toda essa questão aí externa.
Internamente, nós temos que gerenciar aí aquisições, recursos humanos, materiais, financeiro, a parte de tecnologia, o sistema produtivo, né? Cronograma. E externamente, nós temos que gerenciar o quê? Economia, e nós vemos aí a afetação aí do preço dos materiais hoje em dia, né? Então, nós temos que gerenciar isso em termos de tanto de INCC, custos, alocação de custos, orçamentário, cliente, fornecedores, né? Essa estratégia é que vai trazer a vantagem competitiva no gerenciamento de projetos. Benefícios do planejamento de obras, né? Você tem que, quando você planeja uma obra, controla ela, o que você vai ter? Vai ter um conhecimento, porque no planejamento você estabelece o quê? Todo o detalhamento da obra, todo o planejamento, todas as partes, as etapas, né? Todos as fases desse projeto. E como você vai começar a planejar e você vai conhecer todas essas fases, todo esse gerenciamento, você se torna mais fácil para você tomar as decisões em caso de algumas alterações ao longo do caminho, né? Dessa caminhada para se conquistar o objetivo. Aí você também tem uma amplitude na visão dos recursos do orçamento, porque você dividiu em termos de cronograma, dividiu em termos de custo de aquisição, executar esse escopo, né? Esse produto que você tem, que é o projeto executivo, essa obra, e é o futuro, né? Então, você vai gerenciar esse futuro. E, para isso, você tem que ter o quê? A visão da amplitude de tudo em termos de custos, orçamento, alocação dos recursos que você vai fazer nessa caminhada, a linha base para acompanhamento, né? Do gerenciamento. O que é a linha base? É toda aquela percurso que você programou para se efetuar o planejamento para você conquistar aquele objetivo dentro do prazo, né? A padronização nos processos, né? E nos procedimentos que você vai fazer para se chegar nesse objetivo. O gerenciamento das metas de produtividade e eficiência que você vai ter que trabalhar para poder atingir esse objetivo. Dentro do monitoramento e controle, nós temos alguns benefícios. Por quê? Você vai gerenciar de forma planejada, não é você gerenciar de forma toca-toca de obra, né? Você tem que planejar e você vai ter o quê? O monitoramento e o controle dentro do planejamento. Então, você vai ter o gerenciamento aqui das tarefas, dos pacotes de trabalho. Quando você faz o cronograma em si, você tem aqueles pacotes de trabalho, alvenaria, acabamento, e aí você tem a tarefa, cada tarefa do que vai fazer, fazer banheiro tal, vou fazer tal pavimento, ou se for um prédio, vou fazer pavimento patamar tal. Então, tudo isso você vai estar no gerenciamento, né? E as fases, eu terminei acabamento, terminei estrutura, tudo isso vai estar dentro do gerenciamento, né? Do seu projeto, e você vai estar monitorando e controlando isso. Então, você vai ter uma visão do andamento dos serviços e do planejamento que você fez. E através do quê? Você vai conseguir colocar os pacotes de trabalho, as tarefas, gerenciar os marcos, né? Marcos que você coloca no projeto em cima de eu terminei a estrutura. Então, é um marco para você. Esse marco na hora que terminar toda a estrutura, vai aparecer no projeto, a datação, todas as estruturas estão prontas. Eu tenho uma etapa dentro da estrutura, que é o quê? O pavimento tal, pavimento 2, pavimento tipo 3, num prédio, por exemplo, pavimento tipo 4. Então, você tem as etapas dentro nessa fase, nesse marco, né? No projeto. Você também, monitorando e controlando, você vai ter o monitoramento do desempenho, né? A visão do desempenho da obra. Porque quando você estipula as tarefas, os pacotes de trabalho e as fases, você coloca separado de forma organizada todo o seu planejamento, aonde você estabelece os prazos e a quantidade de profissionais que você tem para a capacidade produtiva. E essa capacidade produtiva que você vai buscar os seus indicadores, né? Você já tem uma métrica de indicadores de profissionais, quanto se produz cada um, e você coloca essa métrica para você ter o quê? O desempenho e da produtividade e da eficiência que cada um está atingindo. 15 metros quadrados de alvenaria por dia, 10 metros quadrados, você tem a base sua de conhecimento, aonde você vai estabelecer isso. Então, você tem a desempenho, monitorando e controlando, você vai ter a visão do desempenho da obra, daquilo que você planejou, né? A qualidade. A qualidade, você vai ter a checagem da qualidade em si. Essa checagem da qualidade, o que seria? Essa checagem da qualidade nada mais é que você
observar e fazer o checklist de conformidades de cada serviço que está sendo executado. Porque quando você está vendo cada marco, cada etapa, cada tarefa, cada pacote de trabalho, cada tarefa, você está checando o tempo que está sendo utilizado para se construir, para se edificar. E você também está vendo o quê? Na hora que você está checando aquela tarefa, aquele pacote de trabalho e aquele serviço que está sendo executado, que foi no cronograma planejado. Você também está checando a qualidade. Então, você não pode perder a oportunidade de checar essa qualidade do serviço que está sendo executado. A aprumada, o nível, né? Você já checa e faz o documento de checklist, que é o quê? Das conformidades dentro do planejamento que você organizou, planejou, tudo aquilo que tem que ser feito, né? Então, você tem o seu checklist. Então, no momento que você vai checar o desempenho e a produtividade, você já checa também a qualidade. As respostas, né, a qualquer alteração, as respostas a qualquer ação imediata que necessite na obra para uma recondução ao trilho certo, né? Então, você tem o quê? Você tem o quê? As correções a curto prazo. Por quê? Quando você tem monitoramento e controle, os benefícios desse monitoramento e controle dentro do planejamento é o quê? Você já conhece todo o planejamento que você fez, você já conhece as tarefas que você montou e você consegue ter uma resposta rápida, porque você conhece o gerenciamento. Quando você vai fazer o planejamento e o gerenciamento dessa obra, você conhece o detalhamento da obra. Então, você consegue fazer o quê? As respostas de uma forma mais imediata, as respostas de uma forma mais a curto prazo. Nós temos aí, dentro do planejamento e do gerenciamento, a busca do escopo. O que seria a busca do escopo em si, né? É que nem gerenciamento de projetos. Você vai ter o quê? O produto. Esse produto é o quê? O que você objetiva. É o quê? O escopo, o detalhamento dele. Quando você começa a desenhar um produto que seja o quê? Um escopo prévio, você tem aquele desenho da casa, arquitetura, que vai mudando. Então, você tem um escopo prévio que em termos de metragem quadrada, em termos de tipologia de residência. Por quê? Porque você tem que saber o valor do início do projeto, né? Esse valor do início do projeto é o escopo prévio. Esse escopo prévio, você tem o quê? O valor que você pode chegar. Então, aí você define o seu escopo, que é o projeto executivo. Esse escopo, para ele ser alterado, você tem que ter o quê? Regras do jogo, né? Então, o plano de gerenciamento do projeto em si é o quê? Colocar o planejamento da regra do jogo para mudar o escopo. Por exemplo, numa residência pequena, é você colocar no contrato, né, com o contratante, que qualquer alteração do produto casa, do produto planejamento, do produto prédio, o que seja o seu escopo, você tem que ter uma autorização tanto do engenheiro para custear essa alteração, como do patrocinador desse projeto. Por quê? Se você não colocar esse regramento, a pessoa pode alterar qualquer coisa do projeto e você vai ter que fazer, se de repente tiver no seu contrato. Então, esse plano de gerenciamento do escopo em si, você tem que colocar no seu contrato, você tem que colocar no escopo da edificação, quando é um prédio de vários pavimentos. Você tem que colocar o quê? Esse controle de alterações. Qualquer alterações tem que ser o quê? Ratificada, aprovada, tanto pelo investidor como para a engenharia, para ver o quê? O impacto que vai ter sobre sua obra. Porque o impacto geralmente é valor e tempo, né? Custo, né? Então, você tem também o plano de gerenciamento do tempo. Esse plano de gerenciamento do tempo é o regramento do jogo. Como é que pode ser alterado o tempo ou não, o cronograma dessa obra? Quem pode alterar o cronograma da obra, né? Então, você tem que colocar o regramento, o engenheiro que pode alterar o cronograma. Então, se tiver no seu contrato de uma residência que você está fazendo um projeto, o regramento de quem pode alterar o cronograma, né? Quem que poderá alterar o cronograma? O engenheiro que foi contratado junto com o proprietário, por exemplo. Então, você tem que colocar isso no contrato. Se for no cronograma de uma obra, onde você está fazendo um edifício, edificação em si, você vai ter que ter o quê? A aprovação da engenharia. Por quê? Você tem mão de obra contratada, você tem recursos a serem alocados ao longo do tempo, e tudo isso tem uma programação em si, né?
Então, você tem o quê? A alocação dos recursos, o seu orçamento, o aporte financeiro da construtora ou do proprietário ao longo do decurso aí que foi feito o planejamento dessa obra. A qualidade, né? E as conformidades. Qualquer alteração em termos de qualidade, em termos de materiais, tudo que foi estipulado, o escopo dos produtos, o detalhamento desse escopo, esse material de acabamento, da pintura, tem que ter aprovação para poder alterar, né, esse escopo. Nós estamos enfrentando aí alterações de valores, né, em termos de acréscimo, e o INCC não está acompanhando, né, que nem elástico, puxa, aumenta bastante, depois ele vai chegar. Então, isso acusa na obra uma deficiência muito alta. Então, você tem que neutralizar esse risco aí no contrato de qualidade, colocar valores, né, planejar muito bem, para que você possa gerenciar situações que afetem esse projeto, ok? O planejamento de qualidade também envolve tanto a certificação de materiais, peso de cabos de elétrica, tudo assim você vai gerenciando esse escopo do produto. Quando você tem aí uma edificação, um prédio aí que você está edificando, você pode também ter empresas que certifiquem a qualidade de cada processo construtivo dentro da construtora. Tem construtoras aí que contratam, né, engenheiros para que certifique que a obra está ok, que a obra está dentro dos padrões que ela estipula, né? Está dentro do padrão, está com a qualidade perfeita, que chegue aí dentro de uma especificação que ela acordou dentro de contratações de terceiros, aí, por exemplo, né? Tem construtoras que contratam terceiros para fazer energia elétrica, né? Os circuitos elétricos, e depois tem que ser checados, né? Então, temos também o planejamento aí de RH. Esse plano de gerenciamento do RH, tem muitas empresas aí grandes, incorporadoras, né, construtoras, que ela tem um planejamento para contratação de equipes, né? E ela tem um delay para poder contratar essas equipes. Então, você tem que saber o plano de gerenciamento, o tempo de contratação, o regramento de treinamento, caso precise, né? A empresa tem umas características que tem que sofrer o treinamento, integração dos funcionários, tudo isso tem que estar no plano. Muitas vezes, você não vai ter profissionais, o IRH vai falar para você, tem um tempo de resposta, você tem que contratar equipe terceiras, né? Tudo isso tem que estar dentro do regramento, do planejamento, do gerenciamento do seu RH, né? Dos seus recursos humanos, ok? Plano de gerenciamento de aquisições, onde você vai fazer o planejamento dos aportes financeiros, né? Por quê? Você monta o escopo do produto, você estipula o tempo que você quer aquela obra, você coloca o custo que vai ter aquela obra, a qualidade que você deseja, qual a quantidade de mão de obra que você vai ter que ter, e aí você faz o quê? O planejamento de aquisições, quais são os valores que você vai precisar em tal data, que o cronograma vai estar sendo executado, né? Ok? Aí você tem a integração, que é o quê? Proprietário, funcionário, você tem que estar integrado tudo isso, né? Você tem que ter um plano de gerenciamento da integração, aquele churrasquinho da obra, para que todo mundo fique feliz, que todo mundo converse, tem a integração do projeto em si, das equipes, do projeto, né? Tudo isso. Aí você tem o risco. O risco do projeto, ele vem nada mais do que você ter que planejar o gerenciamento desse risco. O regramento do gerenciamento de risco, numa edificação, por exemplo, você tem aí um plano de gerenciamento de risco. Caso chova muito, caso tenha um aumento grande de materiais, caso você tenha problemas em termos de fornecimento de matéria-prima. Então, você vai ter que mapear esses riscos na hora que você está planejando o projeto. E, ao longo do acompanhamento dessa obra que está sendo executada, você tem que ir mapeando e controlando para ver se aparece algum risco novo. Só que o regramento de como identificar e catalogar esse risco, quantificar e qualificar esse risco, tem que estar no plano de gerenciamento de risco, que é o regramento de como identificar o risco, como é que você vai informar a todos, quem pode participar dessa reunião para gerenciamento do risco. Já teve obra aí que nós trabalhei com edificação aí de alto padrão,
de prédios que nós tivemos aí um problema de elevador de carga. O elevador de carga atrasou 3 meses. E era um risco. Por quê? Nós tivemos que acelerar a obra depois. Então, tudo isso você tem que fazer um gerenciamento do seu risco e mapear a resposta desse risco, né? Lembrando que a quantidade também, quando nós temos aí vários riscos pequenos, quando eles se avolumam, né? Eles podem se tornar um risco grande quando eles são associados, ok? Então, o plano de gerenciamento, na verdade, é o regramento de tudo isso. Quem pode alterar, quem pode assinar, quem pode fazer a diferença em cima desses projetos, ok? Aí nós temos aí o plano de gerenciamento de comunicações. Eu tenho que gerenciar a comunicação, o material tal vai chegar tal dia, né? Acabamento era programado para o dia 16, vai chegar dia 19. O fornecedor de hidráulica falou assim que vai atrasar um mês, né? Então, tudo isso nós temos que ter o quê? O follow-up, né? Que é o quê? Ver, perguntando direto aos fornecedores, essa comunicação. E essa comunicação do projeto, tudo que se acontece dentro do projeto, tudo que se registra dentro do projeto, tem que ser armazenado, né? É um registro histórico. Para quê? Para servir no outro projeto como base de conhecimento. Porque você tem um projeto, você vai servir tudo isso, os acontecimentos, ou qualquer característica que tenha dentro desse projeto, você vai ter uma base de conhecimento para outros projetos, ok? Aí nós temos aqui a falta, né, do desenvolvimento dos processos do projeto, a falha de escopo, né? É uma das piores coisas que se tem dentro do projeto, que é o quê? A falta de definição, né, de elaboração dos projetos, detalhamento dos projetos. Você pega aí desde uma edificação de uma casa pequena, onde não se tem o detalhamento do projeto, e esse detalhamento do projeto é o escopo em si, e quanto menos detalhado o escopo, mais problema você pode ter na obra. Por quê? Se você não tem detalhamento de acabamento, se você não tem detalhamento de outras características dentro do projeto, você pode ter problemas de variação de valores, né? Na hora que o proprietário quer escolher valores diferentes, materiais diferentes daqueles, né, que estava com a expectativa de ser. Então, se você não tem o detalhamento nesse projeto, você vai ter o problema, né, dos processos serem identificados aí e serem efetivados de forma diferente. O reflexo direto, geralmente, quando tem a falta de detalhamento, é o quê? Custos, tempos, né? Projetos não otimizados. Por exemplo, você tem uma hidráulica, falta do projeto de hidráulica, né, e do sanitário dentro de um prédio, você vai ter compatibilizações que não foram feitas, você vai ter alterações, você vai ter custos adicionais, você vai ter quebras adicionais, né, alterações adicionais para que se faça a compatibilização na obra desses projetos em si, né? Principalmente quem forro, né? Banheiro é forro, né, do apartamento de baixo, é a hidráulica do apartamento de cima, muitas vezes, né, o esgoto, né? Então você tem aí esse problema por falta de detalhamento de projetos complementares, né? Frequentes erros de execução por falta de detalhamento são o quê? As interferências diretas dentro do projeto. E essas interferências são valores. Não tem como não ser valores. Então, também temos aí a falta de detalhamento do escopo, tem as quantificações, compras erradas, né? E falta de informações no projeto. Por quê? Você comprando o que está no projeto, já dá muito problema de hidráulica, né? O BIM vem aí para solucionar essas compatibilizações em 3D, aí, em modo real, né? Mas você tem problemas em relação à hidráulica de prédios, né? Que se você tem algumas alterações na hora que você começa a rodar, principalmente quando você tem a compatibilização de hidráulica, elétrica, ar-condicionado, automação, essa compatibilização de todos esses projetos, se não tiverem detalhados, vai gerar aí conflitos e alterações em materiais que foram adquiridos, ok? E vocês sabem que muitas vezes você vai devolver o material, você devolve pelo preço antigo, e você vai comprar o material que você necessita pelo preço novo. Então, você tem aí perda financeira, né? Porque se você despendiou para adquirir há 3, 4 meses atrás, tem um custo financeiro disso,
Além de tudo, você vai trocar por um valor que já não é mais o mesmo. Ok? Os desperdícios materiais, a falta de modulação, otimização, é também um dos motivos da falta de detalhamento dos processos e dos projetos construtivos complementares, né? Projetos, geralmente, o que acontece? O proprietário, em obras pequenas, o proprietário pega, contrata um projeto arquitetônico, né? Muitas vezes, se tiver sorte, você pega o estrutural, né, junto, e muitas vezes não tem nem o sanitário, não tem nem elétrico, né? Parte elétrica. Então, você acaba tendo que fazer compatibilizações, né? Aí a proprietária vai de noite lá, ou vai de final de semana com o cachorrinho na obra e começa a alterar o seu escopo, se você não tiver feito um planejamento de escopo. No contrato, qualquer alteração tem que ser aprovada, né? Até que seja mínima. Tudo tem que ser cobrado. Não pode deixar passar, gente. Tem que colocar no contrato qualquer alteração tem que ser feita com autorização da engenharia, né? Nem que seja pequeno, você tem que cobrar. Mesmo que o profissional para fazer alteração não cobre. Por quê? Porque tem pessoas que contratam obras e elas acabam alterando o escopo, o produto que era, e, na verdade, ele se torna outro, né? E por quê? É alterações incríveis, né? Eu já tive alterações em obra aí que tinha no contrato que ia ser cobrado. A pessoa alterou uma casa em condomínio que ela construiu um subsolo de 120 metros. E a casa já era sobradada, com 3 pavimentos. Então, imagina, uma casa que ampliou 120 metros, você já vê uma alteração na obra em si, que tem que estar no contrato. Então, a falta aí de estar documentado, né, essa mitigação de risco em contrato é um caso que você tem que mitigar de uma forma bem detalhada, ok? Então, a falta de preocupação de qualificação das equipes. Nós temos aí no Brasil uma falta de qualificação muito grande, né, de mão de obra de construção civil, né? Quando você tem um profissional que ele é bom, ele é bem mais caro, né? Então, você tem esse problema aí em termos de treinamento da sua equipe em si. A falta de priorizar a automação, né, de materiais e componentes na sua aplicação. Na construção civil, nós não temos muita automação para se aplicar aí na construção civil. Por exemplo, poderia estar projetando massa de reboco, né? Já está liscar, já fazer a massa de reboco, projetando essa massa com uma bomba, e aí você já só sarrafeia e vai desempenando, né? Então, não tem muita essa automação com máquinas, essas piso autonivelante, essas coisas aí, tem muito pouco ainda no Brasil, né? Ok? Nós temos aí dificuldades também com relativas às perdas, porque como não tem muita compatibilização, o planejamento é muito mal feito no Brasil, nós temos aí a mudança dentro do projeto. Eu participei aí muito tempo erguendo prédios de alto padrão, e nós tínhamos muitas, mesmo com detalhamento, nós tínhamos muita mudança de compatibilização. Por quê? Não se perdia muito tempo em compatibilizar os projetos. Essa compatibilização dos projetos em si é o que vai levar a diminuir as mudanças futuras, os riscos futuros e as suas mudanças em termos de materiais e outras aí afins, né? Perda em processo produtivo, perda de tendo que alterar interruptores de lugar, perda em termos de ter que rebocar um material, né? Já teve uma obra aí que fugiu a compatibilização, um interruptor que entrava dentro de um quarto, né, um dormitório, e acabou o interruptor foi alocado esse interruptor, teve que aumentar a paleta da porta, puxar a porta para o outro lado, só que assim, eram 64 apartamentos. Quando descobriu isso, já estava no último pavimento com a alvenaria. Então, vocês imaginam, né, a alteração desse nível, né? Então, a gente temos que aí ver, aí, na verdade, a compatibilização dos projetos, né? Que é um dos problemas em planejamento. O planejamento logístico prévio do empreendimento, né? Nós temos que tomar cuidado quanto a isso, que é o quê? Todo o planejamento dentro do canteiro de obras, toda a viabilidade da obra em si, o gerenciamento integrado dos empreendimentos, que é o quê? Uma construtora, se ela tiver vários prédios erguendo ao mesmo tempo, você tem que ver a viabilidade de tudo que você vai fazer, o planejamento, a integração do seu
canteiro de obras, porque você tem que ver espaços, você tem que ver a drenagem, os materiais que você vai deixar no subsolo, toda essa logística prévia do empreendimento. Que momento que você vai precisar de tal material? Quanto de espaço eu preciso, né? Hoje em dia não se usa mais curar massa aí com cal, né? Deixar ela curando lá 2, 3 dias, porque você não tem espaço para deixar essa massa curando, né? Dentro de prédio você não tem espaço, então você acaba usando vedalite, né? Então são materiais e estratégias que você tem que implementar no seu canteiro produtivo, né? Seu canteiro de obras. Nós temos aí na incorporação, né, a concepção do empreendimento, a definição do sistema de construtivo e o anteprojeto legal. Lembrando que você tem na construtoras hoje em dia a missão, visão e valores. Missão, visão e valores e planejamento estratégico dessa construtora. E essa construtora com planejamento estratégico, ela estabelece que você tem que executar um crescimento, ela coloca o crescimento que ela quer. Então, ela coloca, eu vou atuar no ramo imobiliário com apartamentos de até 80 metros a 100 metros. Então, você tem um planejamento. Quantas obras eu tenho que fazer para ter aquele crescimento, né? Então, você faz um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, você tem desde de quantas obras você tem que ter, os valores que vão ser aportados, e aí você tem a concepção de um empreendimento que vai fazer parte desse crescimento da empresa, desse planejamento. Então, cada obra faz parte desse planejamento. A definição do sistema construtivo, o anteprojeto legal, né? E aí, no planejamento básico do empreendimento, você tem a concepção em si, a viabilidade, os levantamentos de todos os dados necessários e preliminares, né? O estudo preliminar dos terrenos aí que você faça querer alocar, né? Você pode ter até a planta da torre, mas você precisa alocar o subsolo e o térreo dentro do terreno que for disponível para poder implementar o projeto. Aí você tem o anteprojeto e o projeto legal, que é o quê? Você vai ter o projeto legal, que é aquele apresentado na prefeitura para o uso de solo, tudo isso, toda a parte legal, você documentar, e vai ter os projetos aí, que são o quê? O projeto executivo, né? O projeto executivo que é diferente do legal, que é aquilo que você vai executar, que tem um detalhamento, né? E você vai ter memorial descritivo, que é tudo que vai estar dentro do projeto, né? Cada unidade, o que vai ter no terra, o que vai ter acabamento, o que vai ser, tudo isso está detalhado aí dentro do memorial descritivo da edificação, né? E em cima disso você monta os projetos, né? Os projetos executivos, são aqueles projetos executivos que você tem as versões. Cada projeto executivo você tem a versão daquele projeto. Se sai uma versão nova, tem que colocar o que foi alterado na prancha, né? Então você tem o gerenciamento disso daí dentro do planejamento. E o planejamento dos projetos executivos, né, a orçamentação de custos, depende muito do nível de detalhamento. Quanto maior o nível de detalhamento, mais preciso vai ser o planejamento, porque você vai ter a planilha sua orçamentária dentro do seu projeto executivo. Você vai pegar todos os projetos compatibilizados e vai executar a sua planilha orçamentária, né? Essa planilha orçamentária vai derivar desses projetos detalhados aí. Projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto sanitário, projeto elétrico, automação, projeto de ar-condicionado, e assim vai, né? Os projetos complementares, né? Assim dizer. A definição do sistema construtivo, né? Vai estar definido no memorial descritivo. Vou fazer bloco estrutural, vou fazer concreto armado, tem que estar definido, né? Dentro dos projetos executivos e desenvolvidos todos eles em nível de detalhamento. A elaboração orçamentária vem em cima desses projetos, pronto com a versão já liberada para execução, né? Então, os projetos já vão ser orçados dentro da perspectiva dos projetos que foram apresentados executivos primeira versão, né? Que você vai orçar toda aquela planilha orçamentária da sua obra, né? No canteiro de obras, nós temos que ter no planejamento o quê? A infraestrutura do seu canteiro de obras. O pessoal pensa que canteiro de obras é muito simples. Não é muito simples. Se você tiver uma edificação aí de 16 pavimentos e estiver correndo com essa obra, você pode ter mais de 100 pessoas dentro do canteiro de obras.
E essas 100 pessoas dentro do canteiro de obras, nada mais é que o quê? 100 pessoas utilizando banheiro, utilizando refeitório, utilizando a porta de entrada, o portão de entrada. Então, você tem que ver, primeiro de tudo, o sistema de segurança da entrada da obra, que não pode ficar portões abertos, né? Tem que ser automatizado com câmera aí. O almoxerifado, checar materiais que vão ser entregues de manhã, né? Então, você tem que organizar a chegada das equipes. Quem vai chegar às 7 horas, quem vai chegar às 6 horas, quem vai chegar às 8 horas. Senão, você não consegue dimensionar, né? Você não consegue fazer uma área de vivência aí para 100 pessoas que você vai ter dentro da obra. Você tem que ter a migração de horários, com café da tarde, café da manhã, para que você possa ter aí um acolhimento desses colaboradores, né? Então, a área de vivência, muitas vezes você tem que ter até mesa de snooker ou rede. Por quê? Se você tiver com 100 pessoas na hora do almoço, ele quer dar uma descansada. O que eu já vi muito em obra é ficar 20 pessoas na calçada sentada. Imagina fazer isso em São Paulo, né? Então, você tem que preparar a sua canteira de obras porque ele aceite os colaboradores, que ele acolha os colaboradores de uma forma segura, coloca lá uma área para poder jogar alguma coisa, umas banquetinhas. Então, você tem que ter a sua área, né? Que não é a área de onde tem um refeitório, ok? A sua área de estoques, né? No subsolo, caso você tenha, geralmente em prédio, você tem que estar o quê? Organizado, onde você vai acolher seus estoques. Por quê? Você vai ter estrutura, preparando a estrutura do pavimento, depois vai chegar já a estrutura do outro pavimento. Você tem que estar organizada como é que vai ser esse canteiro de obras. E se você escavou, né, o subsolo, que você já fez, já a laje do térreo, por exemplo, você tem que fazer um sistema de drenagem, porque geralmente o subsolo é mais baixo que o nível da rua. Então, você vai fazer um sistema de drenagem, porque se você não fizer, de noite pode chover intensamente e estragar lá sacos de cimento que estejam lá embaixo, estragar produtos que vão sofrer inundação, né? Então, você tem que gerenciar essa questão do canteiro de obras, estipular esse canteiro de obras de uma forma efetiva, né? De uma forma que ele consiga executar de uma forma brilhante, né? Que ele supra tudo aquilo que você precise dentro da sua obra em si. A segurança do trabalho, né? Você também tem que ver dentro da logística do canteiro de obras. Por quê? Tem que ter o treinamento, onde é que vai ficar a máquina, a serra de madeira, onde é que vai ficar o esmeril, o rompedor, o abafador, o protetor, né? Para você usar a serra, tudo isso tem que estar dentro do seu canteiro de obras, ok? As fases aí do desenvolvimento do processo do projeto, nós temos aí a fase do planejamento estratégico, nós temos a fase aí do planejamento do empreendimento, né? Que é o quê? Você faz aquele planejamento estratégico que nós falamos, você bola o que a empresa vai crescer, quais são os empreendimentos que ela vai ter que fazer, quais são os aportes financeiros que ela vai fazer em períodos aí de 5, 10 anos, e aí vai sair os empreendimentos para conquistar esse planejamento estratégico, como nós falamos anteriormente. E aí você vai ter que ter a concepção do produto que você vai querer atuar, a faixa de mercado, o escopo do produto, né? O escopo prévio, que é apartamentos com 3 dormitórios, uma suíte. Então, tudo isso você estipula dentro da sua concepção de você poder estar trabalhando esse escopo de produtos, ok? O anteprojeto do empreendimento, o projeto legal do empreendimento em si, o projeto executivo, que é o quê? Projeto para produção, né? Que você vai ter que ter, que é o nível de detalhamento que foi orçado e o nível de planejamento que você vai fazer para conquistar isso tudo aí. Nós temos aí a estruturação das fases do projeto, que é o quê? A pesquisa de mercado, onde é que você vai localizar o implementamento, a implantação desse produto, né? Adequar ele no terreno que você conseguiu. Os produtos são desenvolvidos a partir do terreno ofertado, você tem a torre desenhada, projetada, mas daí você tem a legislação de ocupação de solo, que determina recuos, determina área construída, né? Índice de ocupação que você vai ter que
ter contrapartidas aí, de repente o próprio terreno não é merecedor do empreendimento, porque se torna muito caro, né? Depende do que você tem que fazer dentro do projeto, ok? Aí você tem também a parte de adequação do terreno, né, em termos de subsolo e tudo, e o estudo da região onde ele se localiza, né, para ver se vai ter impacto, né, o EV, né, você tem que ter o impacto, o estudo de impacto de vizinhança, em termos de trânsito, em termos de pessoas trafegando naquele local, vai que você vai construir 10 torres naquele local, qual é o estudo de impacto que você vai ter sobre trânsito, sobre escolas, sobre postos de saúde, tudo isso tem que ser levantado no estudo de impacto, ok? Isso você vai ter que ver, na verdade, a etapa do quê? De viabilidade da aquisição do terreno, o código do zoneamento, o parcelamento, o uso do solo, né? A consulta de secretário do meio ambiente, ver se você tem alguma área lá que você não pode tirar a vegetação, né? Você tem que ver isso em termos de vegetação. Aí, vamos supor, você tem uma área lá que você tenha que determinar, né? Que você tenha que recompor em outro local a vegetação, porque você tem que fazer uma certificação de plantio, né? Caso tenha legislação municipal de cerrado, por exemplo, que determina que você vai ter que plantar 30 árvores que você suprimir. Tem a parte de engenharia de tráfego das garagens, né? A proteção de portos e aeroportos. Já vi prédio aqui em Bauru que foi aprovado na prefeitura com 16 pavimentos, chegou no 14º, não poderia mais subir, porque estava no corredor aeroviário. Então, você tem que tomar cuidado quanto a isso. Teve um problema seríssimo, né? Que sumiu, na verdade, aí 2 apartamentos do prédio, porque não podia mais se erguer, né? Só que era apartamento de 500 metros. Então, assim, patrimônio histórico, raio de 300 metros aí de área de tombarento, se você for afetar, né? Lembrando que tem que fazer a vistoria cautelar de vizinhança, né? Para você ver que se você vai ter alguma coisa que você afete. O levantamento plano altimétrico, que é em termos de níveis, né? Ver o que você vai escavar, que impacto que você vai fazer aí em termos de vizinhança, a sondagem que você vai ter que fazer nessa estrutura dessa fundação, né? Todo esse impacto em termos de interferência ao longo dos vizinhos, né? Então, você tem a interferência ao longo dos vizinhos e esse estudo de impacto todo tem o EIV e tem o estudo de impacto de vistoria de vizinhança, que é a cautelar, né? Você tem também a etapa de desenvolvimento do projeto legal, lançamento do empreendimento, né? A coordenação do projeto legal é a aprovação, né, nos órgãos públicos, aonde você tem a aprovação do projeto legal e aonde te dá o alvará de construção. Depois do alvará de construção, você tem o caderno de especificação junto com o memorial descritivo. E esses documentos é que vão levar, né, a planta de vendas. Essa planta de vendas, o que seria? Essa planta de vendas ela vai levar como base o memorial descritivo e a planta de venda do projeto executivo. O que você tem? Nesse aspecto, chegou nesse nível, você não pode mais alterar nada da obra, nem tirar uma jardineira da obra. Por quê? Você já tem o projeto, onde vão ser feitos os folders, onde vai fazer o planejamento de vendas, onde vai fazer a amostragem dos produtos de vendas, né? Então, você vai ter todo um escopo prévio de produto, aonde você vai estabelecer, né, quais são os quesitos do produto em si, ok? Então, você vai ter aí o detalhamento do seu produto. Então, você não pode mais mudar o escopo. Você já orçamentou naquele projeto executivo. Você já fez material de vendas do produto, né? Você já está com tudo, né? Aqui, ó, vai ter todos os projetos elaborativos, né? Parte do memorial descritivo, projeto de stand de vendas, projeto de vendas, já fez os folders. Então, você não pode mudar mais nada. O escopo já está determinado. O contrato de uma casa, por exemplo, já está feito. Não pode ser mais nada alterado. Ok? A parte de alteração é anterior a isso.
Se for alterado alguma coisa, tem que ver a parte legal, para ver se os proprietários aceitam, e tem que custear e ver o impacto dentro da obra. Então, nós temos lá, na primeira fase em si do projeto, do planejamento, nós temos o estudo do mercado, o levantamento dos dados do terreno, como nós falamos anteriormente, a aquisição do terreno, a elaboração do planejamento, né, da programação das necessidades para se edificar aquela obra e o estudo preliminar de arquitetura. Então, essa é a primeira fase em si que nós temos aí do planejamento, né? Depois nós temos aí a segunda fase do projeto, né? Que é o quê? O estudo preliminar da arquitetura, que já saiu anteriormente. Nós temos aí o estudo preliminar da estrutura para começar as compatibilizações. Nós temos aí esses estudos, são feitos todos a partir desse momento. Então, aqui. Aí depois da estrutura você tem o estudo preliminar das instalações hidráulicas, das instalações elétricas, automação, TV, interfone, né? E aí você tem também a elaboração dos programas de necessidades, né? Tudo aquilo que tem a necessidade em termos de da obra. Eu tenho que colocar projeto de combate a incêndio, qualquer necessidade legal ou necessidade de projetos que tenham sido feitos como complementares. Nós temos também o estudo preliminar da arquitetura, novamente, que vai pela primeira compatibilização. Então, assim, você fez a primeira compatibilização de todos esses projetos. Projetos de hidráulica, elétrica, automação, né? CFTV, tudo isso daí, ok? Ok, então você faz a primeira compatibilização. Depois da primeira compatibilização, você tem a quarta fase, né? Que é o controle do projeto, né? E a autoração do projeto de estrutura para compatibilizar, o anteprojeto de instalações elétricas e hidráulicas, e o anteprojeto também das instalações aí de automação e vai para a segunda compatibilização. Por quê? Você gerou todo aquele no seu planejamento, o planejamento tem que ser muito bem feito. Então, nessas compatibilizações, ele tem que voltar várias vezes para quem gerou cada tipo de projeto complementar e de estrutura ou elétrica. Para quê? Para ver as alterações necessárias. Porque muitas vezes ele não está atendendo às expectativas ou tem conflitos dentro de um projeto com o outro. Ok? Então, são compatibilizados e sai a segunda versão. Na quinta fase, né, saem os projetos legais, para você aprovar na prefeitura, a lei de ocupação de solo, né, parcelamento de solo. Então, a aprovação dos projetos legais e depois sai a terceira compatibilização, caso tenha alguma necessidade dos órgãos públicos, né, de aprovação da prefeitura ou outros órgãos públicos em si. Aí você tem os projetos executivos de arquitetura, executivo de estrutura, executivos complementares, e ali tem assistência na obra. O que é o quê? Você vai disponibilizar para a edificação da obra. Ali que vai começar a execução. O projeto em si começou antes, o planejamento começou antes, na hora que você fez a viabilidade do terreno e na viabilidade do projeto. Esse é o planejamento, né? Aí você tem os procedimentos logísticos dentro do canteiro de obras em si. Planejamento com as interfaces aí de visão global integrada, que é o quê? Você ter o follow-up dos materiais, você adquiriu, quando vai chegar, se está dentro da prerrogativa do que foi estabelecido, se as tarefas estão sendo executadas de forma que atenda o desempenho global, né? Se os materiais estão sendo estocados de forma eficaz, né? E assim vai o seu projeto, né? A logística, para você ver o fluxo de atividades. Por exemplo, você tem um elevador de carga, você tem que montar o fluxo logístico do procedimento. Como é que você vai subir com o material? Na hora que os pedreiros chegarem, já tem que estar com massa em cima em cada pavimento. Senão você não consegue subir no elevador de carga. Ele vai estar subindo com o pessoal, vai estar subindo com outras equipes. Você tem 100 pessoas nessa obra. Então, pode dizer, você está em uma edificação, você tem que fazer planejamento. Quem vai fazer a massa tem que chegar mais cedo, já tem que subir essa massa. Na hora que chegar o pessoal, a massa já tem que estar lá em cima, em cada pavimento, com os blocos cerâmicos que deixaram no dia anterior. Então, tem que ter um planejamento logístico disso tudo,
né? A coordenação tem que ser integrada das interfaces, dos sistemas construtivos que estão sendo edificados. Então, você tem lá no gerenciamento e integração do projeto em si, você tem o desenvolvimento do termo de abertura do projeto, né? Desenvolver o plano de gerenciamento do seu projeto, que é um regramento de cada uma daquelas 9 fases, 9 partes que nós falamos, aquisições, riscos, RH, comunicação, né? Dentre outros aí, nós temos que colocar isso, né? RH, compras, custos, tudo isso você já fez, né? Então, esse regramento você tem que colocar. Monitorar e controlar, né, o seu projeto. Então, a integração do projeto, você tem que monitorar e controlar o trabalho, as tarefas que estão sendo executadas, os problemas que aparecem ao longo do percurso, os riscos que estão aparecendo, as tarefas que não, a produtividade, a qualidade que está sendo executadas essas tarefas, né? E esse controle integrado aí de mudanças que possam ter, né? Tanto aquelas mudanças pequenas que você tem que absorver no projeto, né? Que é por questões aí de pequena relevância, como questões que tem que pedir aprovação e tem que levar aí para poder aprovar essas alterações com algum custo. Lembrando que todas essas alçadas de alterações tem que estar no planejamento de gerenciamento de escopo, né? Para ver quem que pode autorizar isso. Se não tiver lá, o engenheiro da obra, de repente, não pode assinar alteração, né? Mesmo que seja pequena. Então, olha lá, planejamento de gerenciamento do seu escopo em si. Você planeja e desenha esse escopo, que é o produto, o objetivo final, né? Coleta os requisitos para definir esse escopo. O que se precisa? Eu quero definir o escopo de um projeto aí, de uma unidade, edificação com um alto padrão, né? Então, você tem que definir isso dentro do seu escopo, né? Você definiu o escopo, planejou o escopo, aí você vai criar a estrutura analítica do projeto, né? Todo o detalhamento do que você vai fazer. Validar o escopo, validou o escopo, você validou o produto, né? E controlar o escopo, controlar dentro daquele regramento do planejamento de gerenciamento de escopo, que é o quê? Ninguém pode alterar se você não assinar ou que outra pessoa que esteja autorizada dentro do contrato. Aí você tem também o gerenciamento do cronograma, né, do projeto. Você tem lá o planejamento do cronograma em si, definiu as atividades do projeto em si. Você fez o sequenciamento das atividades, né? Você fez também a estimativa de durações das atividades, desenvolveu o cronograma e vai ter que controlar esse cronograma para ver se ele está sendo efetivado da forma que você planejou. Ok? E aí você tem o gerenciamento de custos, tem o planejamento do gerenciamento de custos, estimar os custos, né, da sua obra em cima dos projetos executivos. Eles têm que ser muito bem detalhados, determinar o orçamento dentro dos projetos e controlar a efetividade desses custos ao longo da execução da obra. Ok? Então, os custos, você pode ter lá em termos de unidades, você pode ter lá em termos de placa, você vai ter que detalhar os seus custos, né? Tem softwares aí que ajudam, tipo o Cienge, tem outros aí, Arquimedes, vai ajudar você na obra em si, né? Aí você tem o gerenciamento da qualidade do projeto em si, planejar o gerenciamento da qualidade, gerenciar a qualidade que você vai ter que ter em termos de prumo, em termos de esquadro, dentro do ambiente, em termos de canto, de reboco, né? Na hora que você vai checar o andamento daquela produção, da produtividade de cada colaborador, você já chega a qualidade, né, do que ele está fazendo. Aí você tem o plano de gerenciamento aí né, que é o gerenciamento das comunicações, planejou como é que vai ser gerenciado as comunicações, tem uma alterações, quem vai receber e-mail, que alçada que vai receber o WhatsApp, quem que vai receber tal coisa, tudo isso está dentro do seu regramento do planejamento de comunicações, né? Monitorar as comunicações e reservar essas comunicações para uma futura obra, para que ela tenha base de conhecimento de problemas que aconteceram na obra, que você tenha que ter aí uma base de conhecimento para outra obra do mesmo porte, mesmo estilo, né? Mesmo tipo. Você tem aí o plano de gerenciamento das comunicações aí, e esse gerenciamento, né? Você tem que
estruturar ele de uma forma que você tem que monitorar e controlar para ver se está sendo efetivo, se todas as pessoas estão recebendo a comunicação de forma devida, relatórios de andamento de obras, né? E tem que gerenciar toda a comunicação de todo o ciclo de vida da obra, né? Do projeto, como ele está caminhando, né? Da geração das informações até o armazenamento. Ou pode ser descartado ou não, ou virar uma base de conhecimento para outras obras. Depende muito de como a empresa quer gerenciar essas informações aí, né? Então, você tem lá, nos riscos, você tem o plano de gerenciamento de riscos, que é o plano que é o regramento de como você vai catalogar o risco, qual é o grau do risco, qualificar esse risco em termos de grau, quantificar esses riscos, né? Colocar o plano de resposta aos riscos. Então, você vai ter que ter esse regramento. E aí você vai identificar os riscos, realizar análise qualitativas em termos de grau de impacto, em grau de risco em si, que ele está dentro do seu catálogo, sua pré-definição. Realizar análise também quantitativa de quantos riscos apareceram na identificação. Se aí você tem o regramento, na hora que você está monitorando e controlando, pode aparecer novos riscos, por isso que tem que estar tabulado como tem que colocar esses riscos e trabalhar com esses riscos e informar para todo mundo quais são os riscos, né? Vamos a uma obra que tem um pouco mais de porte, né? Planejar respostas aos riscos, implementar respostas aos riscos e monitorar eles, ver se eles estão aparecendo, aqueles riscos que foram identificados no planejamento, ver se eles foram efetivados, ok? Nas aquisições, nós temos que planejar aí nas aquisições em termos de o planejamento das aquisições, conduzir as aquisições e controlar as aquisições. O que quer dizer controlar as aquisições? Ver se o cronograma está da mesma forma, porque você tem muitas vezes aporte financeiro da obra, né? Você tem valores reservados dessa obra, né? Valores reservados da obra. Então, você tem que ter essa condução, né? Esse regramento, esse follow-up, para você ver se está sendo efetivadas as entregas que estavam planejadas, se os valores que estavam reservados vão ser realmente aportados, né? E tudo isso vai estando aí no seu plano de gerenciamento das aquisições, né? O gerenciamento das partes interessadas do projeto, né? Primeiro de tudo, é identificar as partes interessadas. Você tem que gerenciar essas partes interessadas. O patrocinador, por exemplo, ele tem que receber, o incorporador, o patrocinador, ele tem que receber relatórios do andamento da obra, ele tem que receber relatórios de custos, relatórios de aportes, o que estava previsto, o que foi aportado. Então, você tem que planejar o engajamento dessas pessoas, né? A parte interessada pode ser um fiscal de obra, né? Um auditor fiscal. Então, você tem que ver uma pessoa do meio ambiente, tudo isso você tem que gerenciar, né, o engajamento dessas pessoas para ver se está tudo sendo feito de forma correta, se a pessoa está sendo sarciada daquelas informações que ela necessita, né? Então, no processo de planejamento, nós temos aí o processo de planejamento em si, a coleta das informações, né, a preparação do plano de projeto, né, a difusão da informação que você preparou, né, e a avaliação do processo de planejamento. Caso não seja efetivada a difusão de forma que a informação não esteja adequada, ela tem que voltar com essa ação e retroalimentar, que nós falamos, né, reprocessar essa informação. Ok? Aí nós temos na obra ali a sua parte da estrutura, né? Decisões a nível de planejamento, frequência do replanejamento, o grau de controle a ser executado, né? Você tem ali alvenaria, onde é que você vai fazer cada tarefa, onde é que vai ser. O Project também ajuda muito bem, né? Para você ter esse nível de controle, dimensão aí. Você tem aí os pacotes de trabalho, os WBS também, né? Para você poder planejar e você colocar as tarefas desse pacote. Por exemplo, você tem um pacote de trabalho de acabamento no primeiro pavimento. Esse pacote está dividido em quê? Em 4 tarefas, 4 unidades, são 4 apartamentos por pavimento. Então, você tem que separar tudo isso e colocar dentro da decomposição da sua obra, dos seus subsistemas e sistemas. Ok? Definição das atividades e detalhamento dessas atividades. Nós temos aí a coleta de informações,
que seria o quê? Os contratos que você vai ter que levantar, os contratos de terceirizados, né? As plantas, controle de versões dessas plantas, porque as versões que vão ter a mudança em si da orçamentação tem que ser aprovadas, não pode chegar no canteiro de obras ou na obra para ser executado sem estar aprovado pelo engenheiro ou quem seja a pessoa pertinente para ver a orçamentação do impacto dessas alterações, as descrições, né, as condições do canteiro de obras, né, tem que informar as condições ambientais daquilo que vai ter que ser feito, tecnologia a ser utilizada, né, na construção, viabilidade de terceirização, caso você não consiga admitir colaboradores para poder auxiliar a pessoa, né, o engenheiro nessa obra, a produtividade do trabalho que está ocorrendo, equipamentos a serem utilizados, né, metas a serem alcançadas, tudo isso tem que estar o quê? No gerenciamento dessas informações em si, essa coleta de informações. Lembrando que você tem que ter seus indicadores, produtividade, eficiência, né? Ok? Ação, né? O processo, né, de ação é controlar e monitorar. Por quê? Você vai controlar e monitorar, você planejou, colocou um tempo, colocou a produtividade, quantidade de equipes que você precisa, quantidade de profissionais de cada atribuição que tenha dentro da obra, para que você veja o planejado e executado. Então, você tem que controlar e monitorar a execução da obra para você ver se está sendo o quê? Efetivado aquilo que você planejou. Gerenciar o seu risco, né? Conceitual, administrativo, ambiental e todos os outros, para que você consiga ter no seu gerenciamento essa situação aí do seu controle sobre a obra em si, né? Da efetividade do que foi planejado. Aí você tem que implementar o seu planejamento das suas tarefas a curto prazo, médio prazo, a longo prazo. Curto prazo, aí você tem aí uma carga de trabalho mais imediata, né? A carga de máquinas mais imediata, sequenciamento das tarefas, né? Por semana, 15 dias, quantidade de metros quadrados para fabricar, quantidade em volume, né? Quantidades a comprar de materiais que são imediatos, né? Agora, se você tiver produção de materiais aí que tem que comprar em termos de lotes, essas coisas, acabamentos, você já tem que comprar com antecedência. Médio prazo, você vai aí de 1 a 2 meses, né? De 15 dias a 2 meses aí, em média. Você tem os níveis agregados da força de trabalho, né? Você tem um nível um pouco mais superficial, colocando assim, acabamento, né? Mão de obra de acabamento. Aqui no curto prazo, você já coloca quem vai fazer o quê, né? No estoques, o que você vai ter que ter de estoque, né? A produção que você vai fazer, as subcontratações, né? Os back orders, né? As ordens de serviços, né? O longo prazo, você vai ter o projeto do produto em si, o escopo total do produto, os seus projetos executivos, a localização, layout, capacidade, que daí você vai descendo, né? Programando a médio prazo, estrutura, acabamento e vai colocando naquela semana que vai ser executado aquela tarefa, aquela fase, né? Então, você tem aí o planejamento, os objetivos estratégicos que você tem que gerenciar, as políticas empresariais da empresa, você tem que gerenciar também, as restrições financeiras em termos de cronograma, alterações de escopo. Então, você tem que gerenciar essa situação, ok? Os subcontratados, os níveis de estoque que você tem que ter. Muitas vezes você não consegue controlar, depende da quantidade de material, você não consegue adquirir tudo aquilo que você precisa, tem que planejar, né? Porque você não consegue ter espaço para armazenar tudo isso. Então, a produção, você vai comprar de acordo com a sua produção, né? O tamanho da sua força de trabalho, a quantidade por exemplo, o azulejista, por exemplo. Então, você tem que ver tudo isso para você ver quanto você vai conseguir dar de demanda e produtividade, né, para essa equipe em si. Você tem, no curto prazo, aí, que elaborar, né, um plano para proteger a produção contra efeitos e incertezas. O curto prazo é um esquema de lista de tarefas semanais, 15 dias, né? Você tem que registrar os colaboradores que vão estar em cada tarefa, pacotes de trabalho, né? Você faz o pacote de trabalho e acabamento. Aí você coloca as tarefas, Chiquinho está na unidade 1, Francisquinho está na 2, né? Então, tudo isso você vai fazer, verificar as reservas de tempo que você colocou no seu planejamento
tem que sempre colocar a gordurinha, né? Caso chova, caso você não tenha algum problema na obra em si, né? Caso você tenha. Então, você tem o diário, o semanal e o quinzenal. No curto prazo, ainda você tem que elaborar o plano de proteger as incertezas em termos de pacote de trabalho, ver se elas estão suficientes e especificadas, quantidade de material a ser utilizado e a indicação do início e do fim para cada tipo de tarefa em si, né? No curto prazo, ainda nós temos aí os recursos necessários disponíveis para o sequenciamento, deve ser detalhados, observando um sequenciamento, uma tarefa. As tarefas que são dependentes umas das outras têm que ser identificadas, né? Eu só consigo fazer acabamento depois que eu impermeabilizar o banheiro. Então, tudo isso tem que ser sequenciado, né? Mas eu só consigo assentar depois que foi impermeabilizado e teve a cura do material que foi aplicado. Então, tudo isso você tem que gerenciar essa função dentro da sua obra. Você tem que ter aí a médio prazo, né? O plano de curto prazo, modelar o fluxo de trabalho e sequenciar acabamentos de tal data a tal data. Depois você coloca as equipes que vão ser. Então, é um nível de programação e planejamento um pouco mais superficial, né? Aí você tem que identificar a carga de trabalho, a quantidade de colaboradores. É um pouco mais macro, né? Do que o outro, que é mais inerente em termos de tarefas imediatas, né? Aí você tem as possibilidades independentes de trabalhos de serem as tarefas de serem predecessoras, que vão ser na sequência de uma da outra, ou se não vão, né? Tudo isso tem uma programação em si, ok? Vamos lá. Identificar as operações que podem ser executadas de maneira conjunta com diferentes equipes de ocupação, né? Se tem tarefas que podem ser adiantadas, por exemplo, tudo isso você vai gerenciando. Em termos de você ter tarefas que você possa gerenciar em termos de emergência, caso tenha chuva, por exemplo, você conseguir fazer o adiantamento dessas tarefas, tudo tem que estar planejado. Então, você tem o longo prazo, que é o total, depois você tem o médio prazo, que está o curto prazo dentro, e depois você tem o curto prazo pequenininho, que é aquela tarefa dos 15 dias lá, que você vai executar de uma forma bem eficiente. Então, você tem o planejamento lá a longo prazo, em projetos, que é o quê? O produto, localização, layout, né? Capacidade, processo. É o quê? É macro, né? Você não precisa entrar em nível de detalhamento. Você tem os projetos em nível de detalhamento, mas você não vai entrar em nível de detalhamento no macro. Então, você executa a programação em 3 níveis, né? Recursos de classe 1, aqueles que a programação e aquisições devem ser planejadas de acordo com um longo prazo, que é o quê? Eu vou colocar acabamento daqui 8 meses. Então, eu tenho que já planejar que mês tal eu tenho que adquirir 2 meses antes do acabamento. Entendeu? Então, você tem que planejar tudo isso, os seus recursos. Recursos de segunda classe, que são aqueles cuja programação e aquisição deve ser feita na prazo médio de 30 dias, que é o médio, né? É o planejamento em termos de médio prazo. E tem aqueles de curto prazo, que são os 15 dias, que você vai alocar as equipes que você vai atuar naquela área, ok? Então, o processo de planejamento em si vem o longo prazo, né? O curto prazo e o médio prazo, que você vai fazer o gerenciamento dessa situação em si. Então, você tem que ver a disponibilidade financeira, que foi programada, as aquisições estão ocorrendo da forma que for planejada, os fornecedores, compras, né? Fazer o follow-up sempre para ver, mesmo que não vai chegar, para você ver se está dentro do tempo de programação de entregar os materiais, né? E as equipes de produção estão todas contratadas, estão todas programadas para chegar naquela época, né? Que você tem que planejar essas equipes, muitas vezes eles estão em outras empresas ainda, e eles vão ser contratados no momento daquela tarefa, daquele projeto, daquela parte, daquele acabamento, por exemplo. Subempreiteiros, né? RH, orçamento, projetos, tudo isso de uma forma organizada. Você pode usar ferramentas que nem o Project, né? Para você pegar tarefas, inclusive colocar tarefas predecessoras, equipes, alocar as equipes aqui diretamente, para você ver se não tem conflitos, para ajudar no gerenciamento do planejamento, né? Você também pode colocar, tipo, planilhas. Tem empresas que usam no celular programinhas que você faz o planejamento de médio prazo, em termos de semana, uma planilha de Excel, onde você preenche esse tipo de planejamento, né? Você dá início nas tarefas, você dá início nos dias aí e vai gerenciando as equipes de acordo com o que você planejou. Você tem o curto prazo, né?
que você faz no diário, ou 15 dias, que você vai gerenciar dentro da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Muitas vezes tem que trabalhar de domingo. Por quê? Você tem que adiantar a estrutura, né? Fazer um pavimento por semana. E aí você vai gerenciando dessa forma, montando no Excel aí e montando esse gerenciamento ou em software. Você tem também o planejamento de execução, daquilo da produtividade, da eficiência que está sendo executado, e no checklist que você vê que está sendo executado, você vai ver, além da execução, vai ver o controle de qualidade, né? Ok? Aí você tem que ver aquele PERT, né? Para você ver a limpeza do terreno, montagem disso, e ver aquelas tarefas fantasmas, as tarefas predecessoras, o seu caminho crítico dentro da sua obra. Isso tudo você pode ajudar aí com o projeto da vida, tudo, né? Então, nós temos que lembrar o seguinte, nesse planejamento, nessa implementação, nesse plano de gerenciamento, que é um regramento do seu projeto em si, os seus contratos, todas aquelas áreas lá de aquisições, custos, RH, comunicações, integração, né, riscos, aí dentro de todas aquelas áreas lá, você vai ter o planejamento, que é o início do projeto, você tem o início da execução da obra, que é o GO, para ver se está tudo ok, para poder iniciar a obra. Aí você tem as diversas fases da obra e toda a obra tem um fim. Então, tem início, meio e fim. E dentro desse início, meio e fim, tem o controle, quando começou a execução da obra, ok? E o controle e monitoramento para você ver se está sendo efetivado da forma que você planejou. Senão, fica complicado. Após o final da obra, você vai soltar o quê? Para as equipes do quê? De manutenção, porque a obra foi entregue, né? Ok? Pessoal, estou disponível aí para perguntas. O que eu tinha para passar para vocês hoje é esse material. Ok? Tranquilo, excelente palestra do nosso amigo e palestrante Iso. Antes de nós abrirmos aí para as questões, para os questionamentos, para as perguntas, né? Eu gostaria, tem até o Yuri já levantou a mãozinha aqui, ó. Vamos abrir as nossas câmeras, por gentileza, para nós registrarmos aqui com print nesse momento. Vamos abrir as câmeras, por gentileza. Enquanto nós vamos abrindo as câmeras, lembrando que todos os participantes terão direito ao certificado, desde que permaneçam até o final do evento e respondam à pesquisa de avaliação. Terminou o evento, 5 minutinhos, já está liberado o certificado. E eu vou colocar no chat para vocês o link para vocês acessarem o certificado, ok? Vamos lá? Tiramos os prints. Vou passar, primeiramente, a palavra para o nosso presidente, nosso amigo Sérgio Pereira, para fazer suas considerações iniciais. Por gentileza, Sérgio. Eu gostaria muito de, em primeiro lugar, agradecer ao Fábio, ao Luiz Carlos, por ter nos proporcionado uma palestra do nível que foi apresentada. A gente distingue muito bem a capacidade didática do Luiz Carlos, muito perfeita de a gente entender, relembrar e aprender. Tenho também uma dúvida que eu queria aproveitar da bondade do Luiz Carlos. Luiz Carlos, eu queria te perguntar o seguinte: como que você enxerga a implantação do BIM no planejamento e controle? Você acha que nos próximos 5 anos vai existir ainda engenheiro que não trabalha em BIM? Eu acredito que não. Por quê? Porque o BIM ele vem para ficar. Ele já nos Estados Unidos ele já está bem avançado. Aqui no Brasil as construtoras já estão batendo pesado, porque o BIM, na hora que você vai implementar, você tem que fazer algumas automações nele para você colocar as alvenarias e erguerem automatizadas já para você poder compatibilizar os projetos e integrar eles. Tem aqui em Bauru, tem várias construtoras que já estão trabalhando com o BIM, né? Nós temos aí, ele facilita, ele é muito problemático porque não tem mão de obra especializada no Brasil, muito fácil. Então mas só que depois que você conseguiu implementar, ele vira uma ferramenta tão fácil para você compatibilizar
que você diminui o tempo de planejamento da obra de compatibilizações. Então, acaba facilitando o planejamento, porque no Brasil tem uma cultura muito errada de não querer planejar, já querer ir direto para a obra e tocar, né? E isso daí acaba tendo problemas nos projetos, né? Então, assim, eu acho que o BIM ele veio para ficar e ele vai entrar, ok? Tomara. Muito bem. O Yuri tinha levantado a mão, acho que baixou a mão. Yuri, se você desejar usar a palavra, por gentileza, pode fazer a pergunta para o Iso. Não, boa noite a todos. Eu não tinha levantado a mão, não. Bati palma ali no emoji, acho que... Mas está tudo certo, não estou com nenhuma dúvida, não. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação. Quem mais tiver alguma pergunta para fazer para o Iso, por gentileza, fique à vontade. É só ligar o áudio, que o Iso está em ponto de bala para responder. Já que ninguém vai perguntar, vou perguntar de novo. Pode Vou pagar perguntar. uma entrada, vou pagar hoje. Como que a gente pode valorizar cada vez mais o engenheiro de controle e planejamento? Eu já trabalhei nessa área, já trabalhei em construtora de prédio alto. O engenheiro de obra, a valia da empresa vale mais do que o engenheiro de planejamento. E quando a gente enxerga, numa visão holística, enxerga a obra como um todo, quem dirige o Boeing é o engenheiro de planejamento e controle, não é o engenheiro de obra que está lá no meio do barro. Exatamente. Inclusive, tem construtoras que têm um engenheiro de produção que muitas vezes vale mais um planejamento do que um engenheiro civil. Tem as construtoras que são mais assim estruturadas. Em São Paulo está valendo bastante, mas eu acho que o profissional do planejamento em si, ele tem que, na verdade, mostrar o benefício de tudo, né? Planejar muito bem. Porque se ele planejar muito bem e ele ratificar aquele planejamento das regras do jogo também, não só o planejamento em si, mas a regra do jogo do gerenciamento de projetos interligado nesse planejamento, que é o quê? O plano de gerenciamento de alterações de escopo, o plano de gerenciamento de todas aquelas 9 áreas de conhecimento, ou 11, depende da versão que vai ter usado lá no PMBOK. Então, assim, você fazer esse regramento, por quê? Quando você faz o planejamento, se você não fizer o regramento da mudança, eles acabam destruindo o seu planejamento. Fazendo mudanças na obra, mudança de escopo. E quando você está numa obra pequena, o seu plano de gerenciamento de risco, o seu plano de gerenciamento, para que não mude o seu planejamento, até numa forma mais simples, é claro que a gente faz de uma forma mais simples, é o contrato. Qualquer alteração dos projetos específicos, né, complementares, você vai ter que cobrar e aí não pode alterar se não pagar. E aí muda o tempo. Tudo aquilo que alterou muda o tempo. Então, para não se destruir esse planejamento de uma obra pequena ou da grande, a gente tem que ter o controle da mudança, que ele vai segurar o tempo, vai segurar o escopo, vai segurar o valor. Porque senão você planeja muito bem, mas você destrói ele ao longo do caminho. E muitas vezes no final da obra não é o mesmo escopo, não é o mesmo produto. Legal. Legal. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Pelo jeito, vamos indo já para o... Só eu que estou aprendendo aqui, viu? Final. Lembrando que esta palestra está sendo gravada. Depois, acho que segunda-feira já vai estar disponibilizado para a associação, e aqueles que não assistiram podem entrar em contato com a associação, como também o material aqui de apresentação, o ISO vai disponibilizar para nós encaminharmos para a associação. Então, aquele que não assistiu ou quiser assistir novamente, é só entrar em contato depois com o Sérgio e com a secretária ali da associação, a Patrícia, e prontamente vai disponibilizar para vocês. Eu vou falar um pouquinho de certificado antes de finalizar, porque terminou o evento, 2 minutinhos já está liberado o certificado. Às vezes, o certificado, quando você vai tentar baixar ele pelo celular, tem aquela tecla chamada pop-up, aquele bloqueador. E, às vezes, você não consegue conforme o celular.
Então, se tiver alguma dificuldade pelo celular, tente baixar pelo notebook ou pelo computador, que você vai ali automaticamente. Já, por favor, salvem esse link do certificado que está no chat de vocês. Só vão digitar o número do seu CPF e a data de nascimento. Automaticamente você vai avaliar ali avaliar a nosso evento de hoje, e depois que avaliou, automaticamente vai sair o certificado. Mas se tiver alguma dúvida, só entrar com algum problema, alguma coisa, só entrar em contato com o Sérgio me passa essa demanda, a gente, se tiver alguma dificuldade. Então, como não temos mais perguntas, eu vou passar a palavra para o Iso, para que o Iso faça as suas considerações finais. Por favor, Iso. Obrigado, eu agradeço essa oportunidade aí que nós tivemos hoje. Espero que tenha atendido as expectativas. Na verdade, é uma palestra, né? Nós temos aí treinamentos, mas só que são um pouco mais detalhados e não consegue se fazer em 1h30. A expectativa em si, né, desse treinamento é levar uma visão geral aí do planejamento e controle de obra, planejamento estratégico e controle de obras, mas o principal é aquilo que o Sérgio falou. Como é que é valorizar a pessoa, o engenheiro que planeja? Não deixar alterar escopo sem ter um regramento. Porque se você destruir o seu planejamento com alteração de escopo, vai ter diferença de custo, diferença de tempo, e vai destruir todo o seu planejamento e vai aparecer como se você tivesse planejado tudo errado. Ok? Agradeço a vocês, espero aí que tenham gostado. Opa, nós que agradecemos, viu, Iso? Antes de passar a palavra para o Sérgio para fazer o encerramento do evento, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa noite, que abrilhantaram e muito o nosso evento. Gostaria de agradecer o Sérgio, através do Sérgio Toledo Pereira, que é o presidente da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Batatais. Eu agradeço toda a diretoria, na pessoa do Sérgio. Gostaria também de agradecer todos os funcionários, todos os colaboradores que se empenharam para a realização desse evento. Tá bom? Agradecendo o nosso grande presidente, né, do CREA São Paulo, o Vinícius Marques, que pela parceria. Então, para encerrar, eu gostaria de passar a palavra para o Sérgio Toledo Pereira e vai ficar igual aquele William Bonner, igual boa noite. Com a palavra, engenheiro Sérgio, por gentileza. Olha, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a dedicação e ao empenho do Luiz Carlos, né? Uma palestra magnífica. Eu acho que os mais novos vão ter condição de procurar trilhar esse caminho, um caminho de muito futuro, eu vejo. Agradecer ao Fábio, né? Deixar para os nossos associados a notícia que nós já estamos fechando mais uma palestra com o Fábio. No começo do ano nós temos novidade, e que os que gostaram, que tiveram a mesma sensação que eu tive, que divulguem a qualidade das palestras que a Associação dos Engenheiros e Agrônomos está trazendo para os seus associados, né? Nós temos que cada vez mais fortalecer a nossa classe, independente de qualquer outra coisa. O que nos une é a nossa profissão. Que a gente saiba valorizar ela cada vez mais para termos os melhores frutos. Obrigado a todos e, como diz Bonner, boa noite. Boa noite a todos. Certificados liberados. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Boa noite, até a próxima. Até o CEDER, Sérgio. Até Se Deus Até mais. abraço. Pronto.